Olá, vamos a mais uma videoaula da série Dispositivos Eletrônicos. Vamos estudar a polarização por divisor de tensão na base. Na sequência, também veremos outros circuitos com videoaulas específicas. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! No circuito de polarização por divisor de tensão, vamos fazer as seguintes considerações. Vamos desprezar a influência da corrente de fuga em CBO, devido ao seu pequeno valor e pelo fato de o tipo de polarização empregada compensar tecnicamente o circuito. Considerando beta maior ou igual a 100, podemos desprezar a influência do pequeno valor de IB, de modo que a equação IE igual a IC mais IB ficará reduzida a IE aproximadamente igual a IC. A escolha da alimentação do circuito dependerá unicamente do local a ser empregado, em que podemos contar com fontes padronizadas. Normalmente, o valor de C é obtido em função da carga, ou escolhido de acordo com instruções fornecidas pelo fabricante em suas publicações sobre o seu produto. Vamos considerar VRE como sendo 10% da tensão de alimentação, o que garantirá o transtor, estabilidade, a variações de temperatura e ganho de corrente. Portanto, RE será igual a 0,1 vezes VCC dividido por IE. VBE depende do tipo de transistor. Germânio, 0,3 volts. Silício, 0,7 volts. Vamos ao cálculo da corrente I. Embora esta aproximação que faremos aqui pareça grosseira, ela resultará em valores práticos que facilitarão o cálculo de RB1 e RB2. Vamos a 10% de C. O cálculo de RB2, devemos olhar a equação da malha de entrada. Ou seja, RB2 vai ser igual a VBE mais RE que multiplica IE dividido por I. Continuando, não sei se vocês perceberam, eu chamei R2 de RB2 e fiz a mesma coisa que com R1, chamei de RB1 ao redesenhar a malha externa. Fica a mesma coisa. Para o cálculo de RB1 ou R1, faremos um divisor de tensão entre esses dois resistores, RB1 e RB2. Como ele está multiplicando pela mesma corrente I, chegaremos à seguinte modelagem: RB1 é igual a VCC sobre I menos o valor de RB2. Aqui, novamente faremos uma imposição, garantindo que VC seja igual a maior ou igual a 50% de VCC. Dessa forma, VC será igual a 0,5 que multiplica VCC. Isso influenciará no cálculo de RC, pois VCC menos VC será aquela extensão em cima de RC. Dividido pela corrente C, teremos o valor de RC e podemos fazer a seguinte substituição: VC é igual a 0,5 multiplica VCC, sobrando então em cima de RC somente 50% de VCC, ou seja, RC pode ser calculado por 0,5 multiplica VCC dividido por IC. O circuito é levado à saturação quando fazemos VCE igual a 0 volts, portanto a corrente de coletor saturada será igual a VCC que divide RC mais RE com VCE igual a 0 volts. A análise da reta de carga determinará o ponto quiescente do circuito, ou seja, o ponto de operação. No eixo X, temos o valor de VCE, onde o valor máximo será determinado pela fonte VCC, com IC igual a 0 mA. E no eixo Y teremos a corrente IC, onde o seu ponto máximo será igual a VCC sobre RC mais RE, com VCE igual a 0 volts. Vamos praticar um pouco. Exercício. Dado o circuito com polarização por divisor de tensão e as considerações propostas, faça o que se pede. Vamos calcular RE, VBE, I, RB2, RB1, VC, RC e a corrente de saturação, levando em consideração que o CBO é desprezível, a corrente IC é igual a 10 mA, o VCC está padronizado em 12 volts e o beta do transistor equivale a 100. Letra A. Vamos calcular RE.
RE, ou seja, a tensão em cima de RE, existe a primeira imposição, vai ser 0,1 que multiplica VCC, ou seja, 10% de VCC, 0,1 vezes 12 volts, que é igual a 1,2 volts. Agora sim, o RE é igual ao VRE dividido pela corrente IE. Vamos à nossa segunda imposição. Para um beta maior ou igual a 100, consideramos que a corrente de B é muito pequena. Dessa forma, IE é aproximadamente igual a IC. No cálculo, IE será igual a IC. Então, será 1,2 volts dividido pela corrente, nesse caso, IC, 10 mA, resultando em um RE igual a 120 ohms. Letra B. Vamos ao cálculo de VBE. VBE não precisa ser calculado. Ele é determinado pelo tipo de transistor. Como vamos considerar silício, existe uma variação de 0,6 a 0,7. Talvez é a primeira vez que eu estou falando que ele pode ser 0,6. O autor desse exercício, do livro que eu busquei esse exercício, considerou 0,6 volts. Na sequência, vamos ao cálculo do I, que é a letra C. Considerando que não tem IB, o mesmo I passará por R1 e por R2. E ele tem uma outra imposição, ele deve ser 10% da corrente de coletor. Portanto, 0,1 vezes 10 mA, que é igual a 1 mA. Essa informação é muito importante para o desenvolvimento da sequência. Letra D. Vamos ao cálculo de R2. Também, ora eu chamo o R2 de RB2. R2 RB2 faz o mesmo sentido. Então, redesenhando o circuito, tá vendo aqui? Eu coloquei RB2, mas é o R2. A tensão em cima do RB2, ela vai ser igual ao somatório do VBE mais o VRE, conforme descrito. Na sequência, nós vamos aplicar lei de Ohm em cima de R2, ou seja, I que multiplica R2 é igual a VBE mais VRE, simplesmente para abrir a variável que desejamos, que é o R2. Portanto, R2 é igual a VBE mais VRE dividido por I. Temos todos os valores. Nós determinamos que o nosso VBE vai ser 0,6 volts, mais o VRE que é 1,2, dividido por 1 mA, resultando em um resistor R2 igual a 1,8 kΩ. Na sequência, vamos calcular o R1 ou RB1. Tem autor que chama de R1, tem autor que chama de RB1. Se confundirmos aqui, não leve como um problema, tá ok? Vamos nessa. O VCC é igual ao somatório de VR1 mais VR2, considerando a corrente de base muito pequena. Vamos abrir aqui a variável VR1, aplicando lei de Ohm, que é igual a I, que multiplica R1, mais I, que multiplica R2. Eu preciso isolar a variável R1. Então, vamos fazer isso agora. IR1 é igual a VCC menos IR2. Agora, vamos isolar completamente o R1, passando o I dividindo para o outro termo. VCC menos IR2 dividido por I. Agora sim, já podemos substituir alguns valores, mas dá para trabalhar um pouco mais. Já podemos substituir os valores, mas vamos aplicar um pouquinho mais de operação algébrica, resultando em VCC sobre I menos R2. R1 será igual a 12 dividido pela corrente I, 1 mA, 12 volts sobre 1 mA, menos 1,8 kΩ. 12 dividido por 1 mA resultará em 12 kΩ, menos 1,8 kΩ. R1 será igual a 10,2
quiloohms. Vamos ao cálculo de VC. O VC está exatamente no ponto marcado. Olhando o circuito e verificando a malha, o VC seguirá a seguinte imposição: 0,5 de VCC. Isso é uma imposição. VC é igual a 0,5 vezes 12 volts, resultando em 6 volts. O RC será exatamente o valor, levando em consideração que a tensão em cima desse resistor é igual ao VCC menos o ponto VC. Aplicando a lei de Ohm em VRC, fica ICRC, que é igual a VCC menos VC. Logo, RC é igual a VCC menos VC, dividido por IC. Podemos fazer mais algumas operações algébricas ou aplicar o valor diretamente nesse ponto. Mas vamos aplicar um pouco mais de conceitos aqui. Sabe-se que VC é igual a meio VCC. Portanto, RC vai ser igual a VCC menos meio VCC, dividido por IC. 1 VCC menos meio VCC resultará em meio VCC sobre IC. Agora sim, vamos substituir os valores e obter o valor de RC. RC é igual a 0,5 multiplica 12 sobre 10 mA. Essa operação pode ser um pouco mais desenrolada em 6 volts sobre 10 mA, resultando assim em 600 ohms. E finalmente, vamos ao cálculo da saturação. A saturação é aquele ponto máximo que o circuito está sendo explorado. E ele é obtido na malha coletor-emissor. Não precisa redesenhar a malha da base, onde nós temos aqui ponto comum, o VCC, o resistor RC, o VCE e o resistor RE. E qual que é o segredo? Fazer VCE igual a zero. Dessa forma, a corrente de saturação será igual a VCC sobre RC mais RE com VCE igual a zero. Basta aplicar os valores e chamar na calculadora. O ICSAT vai ser igual a 12 dividido por 600 ohms mais 120 ohms. ICSAT, ou seja, a corrente coletor de saturação, será igual a 12 dividido por 720 ohms, que é igual a 16,67 miliamperes. Chegamos ao fim do exercício. Ufa! Chegamos ao fim do módulo Polarização com divisor de tensão na base. É importante que você também assista às videoaulas complementares, onde também exploramos os tipos de polarização. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula e muito obrigado.